Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Vamos analisar nesse vídeo as várias edições que existem do livro A Vida Intelectual de Seth Langes. Aqui no Brasil foram publicadas 3 versões desse livro e é importante nós falarmos aqui para você ter uma noção qual a diferença desses livros, né, e qual você pode optar aí em adquirir. Inicialmente temos a primeira edição de 1957, publicada aqui pela editora Armênio Amado, né, em Portugal e no Brasil. Essa primeira edição foi publicada com tradução do Antônio Pinto de Carvalho. O Seth Langes ele publicou a obra originalmente em 1920, depois teve uma nova republicação, né, na década de 40. E o próprio Antônio Pinto de Carvalho ele era um filósofo já renomado na Europa, especificamente em Portugal, foi professor de Coimbra e teve acesso ao conteúdo do livro A Vida Intelectual em francês e traduziu para o português pela primeira vez. O próprio Antônio Pinto de Carvalho teve contato com o Seth Langes na época, né, já que o Antônio Pinto de Carvalho também era um estudioso tomista e fez essa primeira edição que foi publicada tanto em Portugal quanto no Brasil. É uma tradução que eu gosto bastante, justamente por manter a fidelidade ao original, né? Vem com um prefácio póstumo, né? Após a morte do Seth Langes, foi feito um prefácio aqui à 4ª edição, escrito por um representante da própria ordem, né? Que é o Frei M.F. Mose, né? Que em 1950, na festa de São Tomás de Aquino, ele escreveu um prefácio para essa edição a mais. Então é bem interessante essa edição, é muito difícil de encontrar atualmente, mas basta procurar aí nos vários sebos que é possível de encontrar. Então é uma tradução que eu valorizo também pelo fato de ser utilizado português da mesma época em que foi publicado o livro em francês. Então faz com que a obra tenha essa questão histórica também, né? E pelo fato de ter sido publicado pelo Antônio Pinto de Carvalho, né, que foi um renomado tradutor. E ele veio a residir no Brasil, né, ele passou boa parte da sua vida em Portugal, né, com vários títulos de doutor e etc. E veio a residir no Brasil em 1954 em diante, onde ele conheceu o outro também estrangeiro e também filósofo, que era o padre Stanisław Lau-Stan. Ele conheceu e participou de vários seminários junto com o padre Stanisławs e ambos se tornaram amigos. E o próprio padre Stanisławs recomendava o livro A Vida Intelectual de Seth Langes. E com o passar do tempo houve vários seminários, depois o próprio Antônio Pinto de Carvalho acabou falecendo, mas o padre Stanisławs continuou dando seus cursos e seminários. Um dos alunos era o Olavo de Carvalho, em 1987 mais ou menos, que teve acesso à obra A Vida Intelectual de Seth Langes por recomendação do padre Stanisławs. E a partir de então, o próprio Olavo de Carvalho decidiu fazer um curso, né, de seminário de filosofia, onde ele instruía os alunos também a procurarem e ler o livro A Vida Intelectual de Seth Langes. E com esses cursos e tudo mais é que surgiu a nova publicação do livro, né, através da editora Realizações, né, foi publicado em 2010 o livro A Vida Intelectual de Seth Langes na coleção Educação Clássica, né, agora com tradução de Lília Ledon da Silva. Então essa é a edição que trouxe novamente o livro A Vida Intelectual às livrarias. Muitas pessoas passaram a ler, especialmente os alunos do Olavo de Carvalho, e se tornou aí uma obra realmente renomada, né, por ter mudado a vida de várias pessoas. Inicialmente mudou a vida do Olavo de Carvalho, como ele mesmo diz, né, que iniciou os cursos dele de filosofia graças ao livro A Vida Intelectual. Então houve essa republicação. Depois, em 2019, foi republicado o livro, agora pela editora Quirion, com o prefácio do próprio Olavo de Carvalho. Uma nova tradução agora por Roberto Mallet. Então temos essas 3 traduções aqui no Brasil, né, cada uma com suas peculiaridades. E qual dessas edições é a mais interessante para você adquirir? Bom, inicialmente, como mencionei, eu gosto bastante dessa edição por ser a mais antiga e por ter peculiaridades próprias históricas, porém, o que há e é mais possível, né, no mercado são essas 2 edições, né, a edição da editora Quirion e a edição da Realizações. Eu dei uma comparada em termos de tradução, né,
especificamente, há uma diferença de tradução, porque a tradução da editora Realizações parece utilizar um português um pouco mais arcaico, né, na forma de se escrever, enquanto que na edição aqui da tradução do Roberto Mallet, da editora Quirion, o português parece ser mais direto e também parece ser mais fiel ao original, pelos trechos que eu analisei. Aqui no canal nós analisamos o livro capítulo por capítulo dessa versão aqui, né, e também iremos analisar com essa versão, porque o próprio livro do Seth Langes, ele é um livro que tem que ser lido várias vezes, né? É um livro, de certa forma, meditativo, né? De tempos em tempos você tem que relê-lo. Então, cedo ou tarde, eu irei acabar refazendo também as análises capítulo por capítulo com essa versão da editora Quirion. Mas então, qual das duas edições seria interessante adquirir? Você pode escolher, isso é um critério pessoal, né? Basicamente, essa edição não tem tanto a perder quanto para essa edição, assim. Porém, há detalhes nessa edição aqui que chamam a atenção, né? Especificamente quanto ao final, né? No final, tem um acréscimo aqui, né, dos 16 preceitos, 16 conselhos de São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. E isso não está presente na publicação da editora Realizações. Tem nessa edição aqui, então, um complemento, que são os 16 preceitos que o Seth Langes tomou como base para escrever o próprio livro A Vida Intelectual. E isso facilita para o leitor na hora, né, já que está bem aqui no final e contém essa informação a mais aqui no final, né? Além da tradução, pelo que eu vi também, tá uma tradução de melhor compreensão e também uma tradução bem aproximada do original também. Também inclui uma imagem aqui do próprio Seth Langes, que não está presente nas outras edições. Isso é bem interessante, né, para ver aí o rosto de quem escreveu a obra. E contém o próprio prefácio do Olavo de Carvalho, que eu mencionei, que foi quem trouxe aqui o livro A Vida Intelectual novamente às publicações aqui no Brasil. Então, como eu já fiz a análise do prefácio dessa edição, né, da quarta edição, aqui no canal, né, já foi lido e analisado o prefácio dessa edição, também já analisei os prefácios que estão presentes nessa edição. Agora eu vou analisar com vocês o prefácio do Olavo de Carvalho, que é o prefácio que está nessa edição aqui, né? É o que acrescenta essa edição também. E é interessante dizer que esse prefácio ele não vai trazer muitos detalhes sobre a filosofia do Olavo de Carvalho, e sim sobre a obra do Seth Langes. Ele vai falar mais aí sobre aspectos históricos da obra, o contexto que a obra veio a surgir, né, que o autor Seth Langes escreveu, e um pouco da influência que o Seth Langes trouxe na própria vida do Olavo de Carvalho. Então, o prefácio, eu vou ler para vocês, são 3 páginas, né, e vamos ler e comentar aqui. Prefácio à edição brasileira. Na miséria mental da igreja contemporânea, torna-se até difícil para o leitor leigo conceber o que possa ter sido o renascimento filosófico e literário do catolicismo na primeira metade do século XX, quando dificilmente se poderia encontrar em quaisquer outras correntes de pensamento personagens da estatura intelectual de Etienne Gilson, Jacques Maritain, André Marc, Maury Blondel, Pierre Bourdieu, Charles Péguy, T.S. Eliot, John Senior, George Bernanos, Paul Claudel, J.K. Chesterton, Giovanni Papini, François Mauriac e tantos outros, incluindo, como veremos em seguida, o nosso querido padre Seth Langes. Então aqui o Olavo de Carvalho fala que até a metade do século XX, né, existiam grandes pensadores católicos, né, e ele cita vários desses nomes aqui, e que na miséria mental da igreja contemporânea, ou seja, na falta de intelectuais católicos contemporâneos, é interessante como existiram tantos nomes no século XX, né? E ele ainda continua: embora nem todos esses autores se filiem à corrente tomista ou neotomista, é inegável que o tiro de largada dessa vasta e emocionante aventura espiritual foi despedido pelo Papa Leão XIII, quando em 1879, na encíclica Aeterni Patris, exortou os teólogos e intelectuais católicos a desprender-se das modas filosóficas e voltar à meditação dos ensinamentos de São Tomás de Aquino. O que ele está querendo dizer? Que o próprio Papa Leão XIII, né, no século XIX, ele convidou os católicos a estudarem as obras de São Tomás de Aquino. E isso trouxe uma nova forma de encarar a teologia e os estudos, né? E
E com esse documento, essa encíclica Eterna e Praxis, é que surgiram vários intelectuais católicos, né? Ele coloca ainda, né? Também é difícil para o leitor de hoje conceber o quanto o pensamento dominante nos seminários e na alta hierarquia clerical havia se afastado dos ensinamentos tradicionais da Igreja desde o início da modernidade. Só para dar um exemplo, durante todo o século XVIII, o ensino nos seminários franceses esteve baseado sobretudo em René Descartes, cujo idealismo subjetivo era radicalmente incompatível com a revelação cristã. Então ele está dizendo aqui que ao longo de vários anos a igreja se distanciou um pouco do estudo aprofundado da sua própria doutrina. Tanto é que os seminários focavam no estudo das obras de René Descartes ao invés de focarem no estudo de São Tomás de Aquino, por exemplo. E ainda continua, Leão XIII não fez com que todos os pensadores católicos se tornassem tomistas, mas, recolocando as doutrinas de São Tomás na ordem do dia, operou um vertiginoso upgrade no pensamento católico, obrigando-o a confrontar-se com as mais profundas e espetaculares descobertas do doutor Angélico. Entre os beneficiários dessa grande virada que optaram pela fidelidade estrita a São Tomás, encontrou-se o padre Antonin Damascis Sautelanges, nascido na cidade francesa de Clermont-Ferrand e morto aos 84 anos em Salange, que em 1893 viria mesmo a fundar a Revue Thomiste, né, para difundir o pensamento do mestre Akhenaten entre os clérigos e leigos. Sautelanges tornou-se repentinamente famoso em 1917 com o livro La Vie héroïque, inflamada defesa das propostas de paz do Papa Bento XV. Ao tornar-se professor de filosofia moral no Instituto Católico de Paris, o padre deu início a uma vasta produção literária dedicada sobretudo à explicação em profundidade dos ensinamentos de São Tomás, mas também à análise de grandes problemas da cultura contemporânea à luz da doutrina católica. No meu entender, suas obras maiores são um longo estudo em 2 volumes, de São Tomás de Aquino, publicado pela Félix Alcan em 1910, e Le Christianisme et les Philosophies, também em 2 volumes, né, publicados entre 1939 e 1941. Ele escreveu também valiosos estudos monográficos sobre as filosofias de Blaise Pascal, Henry Bergson, Claude Bernard, além de obras pedagógicas sobre a moralidade na arte, a oratória cristã e vários problemas da vida contemporânea. Nessa última série inclui-se a pequena obra Le Vie Intellectuelle, de 1921, A Vida Intelectual. É até difícil para mim explicar a influência que esse livro teve na minha vida. O mínimo que posso dizer é que ele decidiu o curso da minha vocação. Ao lê-lo, já nem lembro quantas décadas atrás, percebi com horror que os princípios básicos e incontáveis da vida intelectual haviam desaparecido completamente da consciência nacional, ocasionando a usurpação de praticamente todos os postos da alta cultura e da educação por charlatães, tagarelas e carreiristas desprezíveis, que nada tinham a oferecer às jovens gerações senão uma caricatura horrenda da inteligência, da ciência e das artes. Então aqui ele fala sobre a vida do Sautelanges, a importância do autor como tomista, e depois ele fala que descobriu a obra A Vida Intelectual e que foi importante para que ele pudesse enxergar a intelectualidade brasileira de sua época e ainda perceber que havia uma certa queda intelectual no Brasil. E ele coloca, né, percorrendo as páginas desse livro, eu me lembrava do alto conceito que da sua missão de escritores haviam tido muitos autores brasileiros, como Lima Barreto, Graciliano Ramos, Otávio de Faria e tantos outros. Tudo isso havia se perdido e era ridículo esperar que, sem a reconquista da inteligência tomada na sua mais alta expressão, fosse possível atacar com proveito quaisquer problemas práticos da vida social e econômica brasileira. Seria como esperar que um homem imbecilizado pelo vício das drogas restaurasse sua vida normal primeiro para tornar-se inteligente depois. A expressão colocar o carro adiante dos bois não descreve corretamente a loucura dessa expectativa. O que aparecia nos debates públicos brasileiros, com o seu praticismo imediatista, era a esperança de que o carro saísse correndo no encalço dos bois para atrelá-los a si mesmo. Também me ocorria, durante essa leitura, a evocação do soneto de Rainer Maria Rilke, Torso Arcaico de Apolo,
na tradução de Manuel Bandeira, em que a contemplação da beleza e a harmonia perfeitas no corpo do deus grego impõem ao observador, de repente, a consciência de seu dever de mudar o rumo da sua vida e buscar a perfeição. Era isso que esse maravilhoso livro nos convidava. Todos os meus esforços literários e pedagógicos das 3 últimas décadas provam que não consegui resistir ao seu apelo. Aqui é Olavo de Carvalho, Richmond, né, em novembro de 2018. Então aqui o Olavo de Carvalho fala da influência que ele teve do livro, justamente para buscar aí uma vida intelectual propriamente, e ele recomenda esse livro nos seus cursos aí, pela internet, curso de filosofia, o seminário online. Então, temos aqui o prefácio já analisado, já analisamos os prefácios das outras edições. Então, qual dessas edições adquirir? Eu, particularmente, recomendaria essa edição, justamente pelo fato de vir aí com a informação dos 16 preceitos, com a informação da contextualização colocada por Olavo de Carvalho, colocada a história em torno aí do próprio Seth Lange e um pouco mais sobre a vida dele, que não está presente nas outras edições, e também o fato de que essa versão ela complementa e está relacionada a uma coleção da editora Quirion, né? Que é uma coleção que analisa as obras em relação à vida intelectual. Né? Por exemplo, né, o livro Seth Lange ele utiliza muito citações do padre Alphonse Gratry, né, que foi considerado aí um intelectual que escreveu obras e que o Seth Lange cita várias vezes ao longo do livro. Então a própria editora Quirion publicou a versão, né, daqui dos Conselhos para a Direção do Espírito, que é muito citado no próprio livro A Vida Intelectual. Então esses dois livros fazem par aí, né, uma vez que um complementa o outro, né? Um é basicamente o aluno, né, o estudioso, e o outro é o mestre Alphonse Gratry. Além disso, há as outras obras, por exemplo, o Trabalho Intelectual de Jean Guiton, que complementa o livro A Vida Intelectual de certa forma, e todos estão aí dentro da mesma coleção. Temos também os Conselhos sobre o Trabalho Intelectual de Louis Ribolet também, que complementa a obra sobre o trabalho intelectual, e também o próprio livro A Educação da Vontade de Ulysse Payot. Todos esses livros, então, formam aí uma espécie de coleção sobre a vida intelectual, onde esses vários autores, né, basicamente aqui autores franceses, que tratam sobre a vida intelectual e que vão te dar aí um grande norte sobre como encarar a vida de estudos, sobre como atuar de certa forma aí com suas próprias obras sobre o domínio de si mesmo e tudo mais. Então é uma coleção que vale a pena, com certeza devem lançar outros livros que possam complementar, mas temos então esses 5 livros que formam a coleção. Então por isso que eu acho interessante adquirir essa versão para formar aí parte, né, dessa coleção, tendo em vista também que o tradutor, né, o Roberto Malek, que traduziu esta tradução aqui, ele fez outras traduções como essa mesmo aqui do Alphonse Gratry, e também traduziu a Educação da Vontade de Ulysse Payot. Então é interessante adquirir todos esses livros da coleção e tendo aí esse norte dessa edição aqui da editora Quirion. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.